Como é que é, família? Mais uma vez para vocês, Dior na casa. E esse é o nosso canal Dior. Hoje vamos falar de um assunto que está a correr muita tinta na internet. É, Hoje vamos falar sobre a polêmica do CAN de 2025. É mesmo isso, pessoal. O CAN de 2025, como vocês sabem, o que aconteceu? A seleção do Senegal foi destituída do título de campeão africano de 2025. Então, sem mais demoras, vamos saber o que aconteceu, que é para o pessoal estar dentro do assunto. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês que o nosso canal é novo. Peço que inscreva-te no canal, dá um like, partilha e também só relembrar que esse é um quadro novo. Esse é o quadro Achei na Net. O que é o quadro Achei na Net? O quadro Achei na Net é um quadro onde eu, Dior, vou na internet, nas páginas, faço print dos melhores comentários e venho aqui no meu canal ler para vocês. Então vamos para isso. Ok? Eu vou ler que é para vocês se situarem o que aconteceu na verdade. O motivo da destituição da seleção do Senegal. No final do CAN 2025 contra a seleção de Marrocos, o Senegal abandonou o campo por alguns minutos em protesto contra um penalti marcado pelo árbitro. Quem assistiu o CAN lembra desse jogo polêmico, também sabe do que se passou, a seleção. Eu, na minha opinião, eu acho que a seleção de Marrocos teve muito colinho, tentaram fazer de tudo que é para a seleção de Marrocos ser campeã, mas nem com isso, não conseguiram ser dentro das quatro linhas, então eles meio que forçaram e foram pela secretaria. Então vamos ler. Ok. Depois o jogo voltou. O Senegal abandonou o campo por alguns minutos em protesto contra um penalti marcado pelo árbitro. Depois o jogo voltou em campo e o jogo saiu 1-0. Inicialmente o resultado foi mantido, porém o que dizem as regras, a CAF aplicou os artigos 82 e 84 do regulamento. Se uma equipa abandona o campo sem autorização do árbitro, isso pode ser considerado desistência ou forfeit. O resultado, o jogo foi considerado pelo Senegal placar oficial 3-0 para Marrocos. Então, pelo motivo da equipa senegalesa ter abandonado as quatro linhas e depois ter voltado, Marrocos recorreu disso e foi então considerada a vitória da seleção de Marrocos por 3-0. Decisão final, a CAF anulou o resultado em campo, retirou o título ao Senegal, declarou Marrocos campeão. Por isso que gerou tanta polêmica na internet e não só. O Senegal voltou ao jogo, terminou a partida. Muitos dizem que o árbitro deixou continuar, então não devia haver punição depois. Isso também é um ponto. Então, se a equipa de Marrocos, a equipa de Senegal, melhor dizendo, abandonou o campo, depois voltou, seria mais fácil eles darem como anulado aí no momento, não é deixar os jogadores jogarem, vencerem, festejarem, ganharem as medalhas e depois você vem dizer que não, isso não valeu, não conta, isso, isso meio que mancha já o futebol africano. Então, desculpa. Então vamos continuar. Ok? E também, por outra, o Senegal disse também que vai recorrer. O Senegal vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto. Ok? Então vamos aguardar pela recorrência da equipa de Senegal. Então é isso. Vamos continuando. Ok? Agora, sim, pessoal. Agora vamos ouvir a opinião dos maiores jogadores da história do futebol mundial, que é o jogador inglês
Jamie Carragher. Então, sem mais demora, vamos à opinião de Jamie Carragher. Espera um minuto. Então, o Senegal vence a final da Copa Africana das Nações. A galera está ficando louca. Os jogadores levantam o troféu, todo mundo comemora e depois anuncia: não, desculpem, Marrocos, o vencedor por 3-0 estás a brincar comigo. Como assim? O Senegal jogou, mas afinal de contas o Marrocos é que ganhou 3-0. Ok, vamos continuar. É exatamente por isso que estava a dizer que o CAN não é um grande torneio. Na Europa, na final da Liga dos Campeões, na final do Euro, isso nunca aconteceria. Não se entrega medalhas um dia e depois diz finalmente o outro time ganhou. Isto é loucura. Sim, concordo. Então como é que medalhas a equipa que ganhou, depois tu vens dizer que não, afinal não ganhaste porque por tal. Isso não é futebol, pessoal. Então vamos continuar. Imagina as cenas no vestiário: jogadores senegaleses em lágrimas, jogadores marroquinos perderam. Quem segura o troféu agora? Isso é futebol ou monopólio? Tá aí, isso é futebol. Sinceramente, isso é uma piada. O torneio deveria ser sobre o que acontece em campo, não é um escritório, mas não no CAN. Podemos celebrar um troféu hoje e perdê-lo amanhã. É por isso que sempre disse: na Europa nunca vai acontecer e nunca. Ok? Então essa foi a opinião de um dos ícones do futebol mundial, Jamie Carragher, jogador inglês que passou pelo Manchester United. Ok? Então essa foi a opinião do Jamie Carragher. E vocês também, se tem algo a dizer, escrevem aí nos comentários. E agora, sem mais delongas, vamos às opiniões de alguns internautas que eu achei algumas opiniões interessantes que é para o pessoal acompanhar. E também se o pessoal lembra, essas equipas, as equipas magrebinas têm sempre esse problema com as arbitragens. Para quem é angolano, lembra da meia final em 2018 contra o 1º de agosto e os Perrans. Não preciso falar muito, quem é angolano sabe desse jogo, sabe o que aconteceu. O Dagosto tentou recorrer e depois não deu em nada. Então, isso também já é uma coisa recorrente entre o futebol magrebino. As equipas do Magreb têm muita influência, tem uma influência muito grande no nosso continente. Então, por mais que os outros tentem com eles, esquece, mano, esquece. Ok, vamos continuar. Teve também tal acontecimento num jogo entre Mali e Tunísia. Mali e Tunísia. Esse jogo foi um jogo muito caricato. Quem foi o juiz foi o zambiano Janice Kazwe. Foi um jogo em que o árbitro terminou a partida por duas vezes. Primeiro terminou aos minutos 85 e depois terminou aos minutos 90, mas sem dar a prorrogação. Mas só que depois a Tunísia abandonou o campo e ali deram vitória para a seleção maliana. Isso foi um caso no CAN de 2021. Então também é um caso de arbitragem. Em África, infelizmente, temos muitos casos de arbitragens. Sim. Tá bem, então vamos agora para os comentários que eu recolhi na internet. O primeiro é do Canu Cedric, sem impacto. Até Deus sabe que o Senegal venceu, ok? O Congo Business diz-me que isso é uma piada. Sim, não dá para acreditar, pessoal. O Evangelista de Lubanza diz: nunca é impossível, estamos a considerar isto como um golpe de Estado. O pessoal está a pegar pesado, ok? O Geraldino Anzoluni diz: a informação é verdadeira e a CAF deveria ter vergonha de si própria. A CAF, pessoal. O Júnior Francis Ntumba diz: o júri do recurso da CAF declarou Marrocos o vencedor da final, mas esta decisão é questionável porque se baseia na interpretação
dos artigos 82 e 84 das regras do CAN, que dizem respeito ao abandono da partida. Senegal deixou o campo em protesto contra decisões arbitrárias, mas voltou para completar a partida, que poderia ser considerada uma continuação do jogo em vez de abandono. As sanções impostas no Senegal, pacotes e multas, parecem desproporcionadas em relação aos factos, especialmente quando comparadas com sanções impostas em Marrocos por incidentes semelhantes. Será interessante saber os motivos exatos do júri de recurso para tomar essa decisão e saber se o Senegal decidiu contestar essa decisão ou não. Ok, foi mais uma opinião, então vamos a outras. Mbondo diz: agora dou razão aos jogadores africanos que negaram e continuam a negar em representar as seleções africanas. O futebol africano é pobre em termos de organização. Verdade, pessoal. O Mário Zefetino diz: digam o que quiserem, entreguem o troféu a quem quiserem, mas a verdade é única. Senegal é campeão. É isso aí, pessoal. O João Vicente diz: nós sabemos que o vencedor do último CAN é o Senegal. Ok? Vamos a mais opiniões. Ok. O René Moraes Impeta diz: não há mais CAN. Por mim, todos os países africanos deviam reivindicar a não participar nesta competição. Também acho. Felisberto Manzambi diz: por mim, desculpem-me lá, não sou racista, mas a África do Norte devia ser independente, do tipo um continente só de 5 países, eles como muito confusionistas, já que tem tom de pele diferente, e nós de África Austral, então concedam a eles independência, eles não se revejam conosco. Tem uma teoria que dizem que o Marrocos é a Argentina da África. Vamos estudar sobre isso. Ok. Vamos a mais comentários. Jesus Mateus diz: na minha humilde opinião, não se realiza mais campeonatos africanos. Opa. O João Luciano diz: amém essas palavras. O torneio deveria ser sobre o que acontece em campo, não é um escritório. Sim, futebol é dentro das 4 linhas, não nas mesas de secretárias. Paulo Souza diz: eu vi o que aconteceu ao clube 1º de agosto. O futebol em África não é sério. Lembra que eu vos disse da meia final em Marrocos? É na Tunísia, entre o Dagosto e a Esperança de Tunis. Vamos a mais comentários, pessoal. O Nuno Miguel Torres diz: como diz um ditado, não ganhas em campo, ganhas na secretária. O Raj Caos diz: na imagem o próprio Hakim está em dúvida. Pessoal. O Sakina Muxanga diz: pela primeira vez, jogo de futebol durou 2 meses. Começou no campo e terminou no escritório. Ok? O Zumba Zumiro diz: vencedor de Marrocos, porque o vencedor de África chama-se Senegal. Também tem uma coisa que eu notei: o pessoal na internet, ninguém está do lado ninguém está do lado de Marrocos. Não sei o porquê, se realmente eles acionaram um artigo tal, então eles consideram que Marrocos tem razão, mas ainda não vi ninguém do lado de Marrocos. Vamos a mais comentários. O Laurentino Fanuel Manganha diz: o Senegal ganhou o jogo como todos viram. O espetáculo aconteceu, que fiquem com os papéis, ficamos com a história. É isso. Eles podem roubar o título, mas não conseguem roubar a história. Vamos a mais comentários. João Paulo: fiquem com a taça, nós ficamos com a história. Esta ninguém nos contou, nós vimos Senegal lá construir, certo? Vamos lá mais, vamos ver. Ok. Então, Nelson Ebo: podem retirar. O importante é que já festejaram. Todos nós sabemos que o Senegal ganhou o jogo e que não entendo é ganhar o prêmio a equipa que perdeu. Ok?
Visconde Bermani, pelo menos teriam sancionado a seleção senegalesa e o seu selecionador em pagar uma multa por desrespeito. Okay? Então esses foram os nossos comentários. Foi mais um quadro que vocês já sabem, ok? Esse é o canal Dior, o nosso canal é novo. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham disso. Então eu vou ficar por aqui. Foi mais um vídeo para vocês, galera. Tamo juntos.